poucas mudanças têm um potencial tão transformador para a economia brasileira quanto a reforma tributária. E entre os setores que acompanham atentamente essa transição, o mercado imobiliário ocupa aquela posição de destaque. As novas regras trazem desafios, oportunidades e também a necessidade de adaptação, tanto para investidores, incorporadores, construtores, corretores de imóveis e proprietários e inquilinos também. Nesse encontro de hoje, vamos discutir os principais impactos da reforma sobre os imóveis, sobre o mercado imobiliário e também os efeitos econômicos, jurídicos e até estratégicos para o setor. Esse é o Conexões Imobiliárias de hoje, que já está no ar. A reforma tributária já é uma realidade e seus efeitos começam a redesenhar diversos setores da economia brasileira. Então, eu acho que todo mundo já começa a se perguntar, os imóveis vão ficar mais caros? O aluguel pode ser impactado de alguma forma? Como é que ficam os investimentos e os novos empreendimentos? Então, esse é o assunto do programa de hoje. Eu agradeço desde já a presença do Ivan Filho, contador. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero já conversar com você que está nos assistindo. Eu sei que você declarou o imposto de renda, obviamente. Você já recebeu a sua restituição? Eu vi, Ivan, já noticiando que os primeiros lotes já estão saindo, Já começaram né? a ser pagos agora a partir do dia 31 de maio. Olha aí, dinheirinho chegando na conta. Mas assim, a gente trouxe esse assunto da reforma tributária hoje porque a gente já tem que se preparar de agora, porque a gente já tem que pensar na declaração do ano que vem, né? Isso porque a ordem é essa, né? Tudo que a gente começar a fazer hoje de transação imobiliária, tudo a gente já tem que pensar. E a gente pode dizer que a preocupação tornou-se um pouco maior por conta da reforma? Com certeza. O impacto da reforma, ela é inevitável. Muita coisa mudando, muitas novidades acontecendo, muita coisa se movimentando dentro do mercado, tanto financeiro quanto imobiliário. E nós precisamos ter muito cuidado com a coleta e a guarda dessa documentação. Quais são os impactos? O que é que vai acontecer? O que é que muda para mim enquanto pessoa física quando eu vou comprar um imóvel ou enquanto corretor na gestão da documentação do meu cliente? Quais são os impactos financeiros e tributários que vão vir sobre a nossa renda? E aí, é mais interessante eu alugar um imóvel na pessoa física, na pessoa jurídica? Quais são os impactos sobre isso? Tudo isso a gente precisa fazer uma análise detalhada porque muita coisa está mudando. O cadastro imobiliário brasileiro, que já não existia. Dentro da alocação de imóveis, agora somos obrigados, a partir do dia 1º de agosto, a emissão da nota fiscal, coisa que não havia anteriormente, bastava um contrato de locação entre as partes. Então, tem muita novidade chegando, tem muita informação aparecendo e é um mercado que precisa de atualizações diárias. Até 2027 tem muita coisa para acontecer, muita coisa, muito material já está disponível com relação a isso. E nós estamos extremamente atentos e estudando bastante para poder trazer a melhor informação para os nossos seguidores e clientes. Sim. Então, você acredita que a gente está num período de experimentação, todos nós? Não é o que você diz hoje, por exemplo, daqui a, sei lá, em novembro, pode ser que mude? Pode, com certeza. Nós já tivemos diversas prorrogações de prazo de execução de demanda, porque quando a gente se trata de uma reforma tributária da forma como está sendo implementada, são mudanças muito particulares, específicas e no ambiente nacional como um todo. Não é, por exemplo, só uma reforma para atividade imobiliária, não é só uma reforma para construção civil ou para locações, produtos de bens de consumo como um todo vão ter alterações. Então, nós precisamos de uma reestruturação na parte estadual, municipal e federal e os sistemas também de apuração. Tudo se adequando para uma nova realidade. Uma realidade essa que tende à unificação de bases. Porém, até a adequação real e total dos sistemas, nós temos muitos desafios ainda para poder seguir. E você citou na nossa entrevista, no começo da nossa conversa, aliás, várias questões que todo mundo já deve estar de olho. Então, por exemplo, nessa relação imobiliária, como por exemplo, fala um pouquinho de cada um, quem compra, quem está querendo comprar esse ano, quem está querendo vender, quem está querendo locar, ou mesmo essa relação que já existe entre inquilino e proprietário, de repente já é bom também pensar com um novo olhar.
A questão da compra e venda do imóvel na tributação, como pessoa física, por exemplo, você vai continuar fazendo a apuração do ganho de capital. Vamos lá. Ivan, mas me explica melhor o que é o ganho de capital. Por favor. Ganho de capital é o valor efetivo do imposto que você vai pagar quando você vai vender o seu imóvel. Tá, mas qual é a base para esse ganho? Como é que eu calculo? Aonde eu sei o que é dedutível ou não dentro dessa informação? O ganho de capital, resumindo de maneira bem simples, ela é a diferença da venda do seu imóvel menos a comissão do corretor, menos os gastos que você teve na aquisição. Ivan, gastos da aquisição ou valor de compra? E essa é uma dúvida muito frequente que chega ao nosso escritório para poder entender melhor essa sistemática. Na verdade, são gastos de aquisição, porque além da compra, você tem gasto de TBI, você tem gasto de registro e muitas vezes acaba tendo gastos de reforma na aquisição. Desde que essas reformas sejam identificadas com nota fiscal, contrato de prestação de serviço ou de compra de produtos, esses gastos podem ser alocados dentro da sua declaração de imposto de renda para poder deduzir do seu valor final de apuração sobre o ganho de capital. Pois bem, Ivan, entendi que o ganho de capital é calculado sobre a venda menos a corretagem menos a compra. Sobre essa diferença, quanto eu vou pagar de imposto? A partir de 15%. Ivan, por que a partir de 15%? Porque essa tabela é progressiva de 15% a 22,5%. Então, existe uma tabela do imposto de renda que você pode consultar. Ele está disponível no portal da Receita Federal e você vai entender como é que funciona toda essa tributação. Lembrando que essa é a tabela base. De acordo com a quantidade de tempo que você tem o imóvel, ele tem um fator de redutor sobre a alíquota base. Por exemplo, eu tenho um imóvel desde 1969. Se eu pegar esse imóvel e fizer a venda dele, hoje, independente do valor do imóvel, eu vou ter a isenção do imposto a pagar. Por quê? Porque de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal, ela vai anular o valor de composição. Então, para imóveis adquiridos da década de 70 até a presente data, existe também um valor de redutor, que tende a zero, mas ainda pode ter um valor a pagar. Claro que vai depender de cada análise, de cada processo, de cada tipo de venda. Você deu exemplo para quem está vendendo. E para quem está comprando, muda alguma coisa também com a reforma? De uma maneira inicial, não. Na compra vai ser basicamente a mesma sistemática, digamos assim. Desde que você tenha valores oficiais dentro do seu imposto de renda, a aquisição pode ser feita normal, sem nenhum risco, desde que você tenha um corretor que vai lhe dar todo o suporte e lhe instruir melhor na aquisição da melhor oportunidade. Recentemente, nós fomos para o Sinduscom. Todo mês existe um evento, uma reunião que agrega representantes do setor imobiliário, não só tanto quem constrói, que é o Sinduscom, como quem vende, que é o Cresce. Então, nesses dados que foram apresentados, por exemplo, os imóveis populares disparados em vendas, de VGV, de lançamento. Então, esses imóveis que chama econômicos, né? Eles vão ser impactados de alguma forma ou beneficiados? Como é que a reforma contempla esse tipo de... Contempla, mas não vai ter um impacto direto sobre o valor do imóvel em si. Vai depender muito de qual seria a finalidade do imóvel. É um imóvel para investimento? É um imóvel para moradia? É um imóvel para alocação de temporada? A atividade em si, ou melhor, a finalidade do imóvel, ele vai ter um impacto muito maior do que o valor de aquisição do imóvel por si só. Porque é de acordo com a atividade ou a destinação que você vai dar para esse imóvel, que ele, de fato, vai definir qual será a tributação de cada modalidade. Então, Ivan, comprei um imóvel popular e aí é para revenda. Então, é compra e venda de imóveis. Se for imóveis próprios, vou pagar o ganho de capital lá, aquela tabelinha que eu acabei de falar anteriormente, né, Ivan? Então, eu vou alugar ele por tempo indeterminado, aí já vai para a tabela de aluguel do imposto de renda. Ah, Ivan, não, mas eu vou fazer um trabalho agora de locação de temporada. Opa, temos um detalhe.
Porque no aluguel de temporada nós temos que identificar quantos imóveis nós temos e temos que observar a tabela do imposto de renda progressivo. E agora vamos ter o acréscimo do IBS e da CBS dentro do aluguel de temporada. Então temos que analisar se vai valer a pena esses imóveis ficarem dentro da sua pessoa física ou se é mais interessante estruturar uma operação dentro de uma pessoa jurídica por questões tributárias. Mas para definição não existe uma resposta exata e correta. Existe análise de cenário com dados concretos para tomada de decisão. Então, de acordo com a realidade de cada pessoa, é feito um estudo tributário para poder analisar as melhores oportunidades e entender, dentro de uma maneira correta, aonde ela vai ter uma economia maior de tributos, que é o que todo mundo busca. E tudo que é novo traz muitas dúvidas e muitas informações que a gente nem sabe se são verídicas começam a se espalhar. Então, por exemplo, eu moro de aluguel, a partir do ano que vem, quando a reforma estiver vigente, eu vou pagar mais pelo... O proprietário vai aumentar o meu aluguel por conta da reforma? Em regra, não. Por quê? Quando eu moro de aluguel, a tributação sobre a locação, ela vai ter o acréscimo do IBS. Certo? Que antes não se pagava o ISS, agora com a reforma vai passar a ser obrigatório. Mas o que é que acontece? Ivan, eu pagava aluguel, mas não informava que pagava aluguel. E o proprietário do imóvel também não fazia essa informação. Hoje em dia, toda essa informação ela é cruzada direto pela Receita Federal. Então, não existe mais essa possibilidade. Existem diversos meios de cruzamento, como base da declaração do imposto de renda, comprovantes de endereços. Então, hoje em dia, existe uma base integrada da Receita Federal com os cartórios que eles fazem um cruzamento de quem é o proprietário do imóvel e quem de fato está morando nesse estabelecimento. Então, isso é um ponto que merece muita atenção dos contribuintes. Então, Ivan, mas eu tenho aquele pequeno aluguel que sempre foi informal, nunca declarei porque o meu cliente, ou melhor, o meu inquilino nunca declarou, e aí como é que a gente fica? É o fulano. A pessoa da família e tal. Infelizmente, sendo uma pessoa da família ou não, precisa se recolher o tributo sobre a operação. Então, hoje, a Receita já tem meios e tecnologia suficiente para cruzar esse banco de dados e identificar se esse imóvel está alugado ou cedido a terceiros, ou se é o imóvel de moradia. Então, mais por isso do que a própria oneração que vai haver, deixando bem claro, esses aluguéis tendem a ter um acréscimo de valor. Isso se tratando de mercado, tá? Uhum. Muita informação, não é verdade? Mas a gente continua o papo, só que vamos para o intervalo rapidinho. Não sai daí, a gente volta já já. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Eu disse que era rápido. Pelo que eu entendi, Ivan, me corrija se eu estiver errado. As pessoas, os brasileiros, precisam ser mais organizados agora com essa reforma. Por exemplo, na questão de documentar, de se ligar, de pedir as notas fiscais. Quer dizer, quem não era organizado vai sofrer bastante agora com a reforma tributária? Com certeza. A organização é tudo, até para você poder utilizar todos os benefícios que vão estar à sua disposição. Como o exemplo que nós demos do ganho de capital. Para a gente poder utilizar todas as despesas que nós tivemos, nós temos que ter documentos comprobatórios para poder embasar por que nós fizemos essa evolução. Senão vai tomar-se do pressuposto apenas o valor descrito no contrato de venda, de compra e venda, melhor dizendo. Então, além disso, estamos começando agora a questão do CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, onde, com a nova regulamentação das notas fiscais,
Todas as operações voltadas para esse imóvel, eu vou ter que vincular o CIB para poder registrar que aquela compra, ou aquele serviço, ou aquele produto foi direcionado para esse imóvel. Então, tudo isso a gente vai ter que ter muito bem organizado, tudo muito bem detalhado. Então, assim, muitas das regras já existiam, porém, não tínhamos o devido cuidado com essas informações. Agora não temos mais como fugir dessa situação. Então, eu aconselho, de fato, guardar toda a documentação, seja na compra, seja no aluguel. Fazer uma análise tributária real da sua situação. Mas eu tenho um colega que trabalhou assim a vida toda, o aluguel funcionou assim, na pessoa física, eu tenho medo de abrir uma pessoa jurídica, como é que tá? Eu não sei como é que funciona essa parte tributária, qual o impacto que isso vai trazer. Então, o ideal é que você se rodeie de profissionais de sua confiança para poder lhe ajudar a tomar as melhores decisões, seja na sua pessoa física, seja na sua pessoa jurídica, seja na sua aquisição do imóvel, pegar um corretor de sua confiança, que também precisará ser muito organizado, vai precisar dar todo o suporte para identificar as melhores oportunidades com base na sua necessidade e lhe ajudar a estruturar toda essa operação. Então, sim, a documentação é importante tanto quanto o profissional que vai estar lhe dando toda essa atenção. A gente já trouxe aqui no Conexões Imobiliárias uma fonte que veio dar uma entrevista, bater um papo aqui com a gente e deu dados alarmantes sobre a regulamentação dos imóveis. Se eu não me engano, em nível de Brasil, mais da metade dos imóveis no Brasil não são regularizados. Isso, de alguma forma, como é que a reforma tributária vai lidar com isso? Essa questão da regulamentação, ela foge indiretamente da reforma tributária, porque aqui a gente está falando sobre manutenção de tributos. Agora vamos mudar para a parte de fiscalização, porque muita gente acontecia o quê? Comprava um terreno, construía uma casa, não abria sua CNO, não fazia a apuração do INSS para tirar sua CND e não fazia a averbação do imóvel na prefeitura. Então, essa realidade também já mudou demais. Com essa modernização e as novas tecnologias, as prefeituras de todo o Brasil têm notificado essas construções para poder fazer o recolhimento do ISS devido e para poder fazer a regulamentação desses imóveis. Um ponto que a reforma pode ajudar nessa fiscalização, há pouco conversamos do cruzamento de dados da Receita Federal e os cartórios. Então, com essa nova modalidade de cruzamento, é possível que, quando a Receita cruzar os dados, identifique que lá seja apenas um terreno e notifique a prefeitura. É possível que isso aconteça. Então, olha, como é que aqui esse terreno é de uma pessoa, mas aqui essa outra pessoa diz que mora nesse terreno. Ora, ela está morando num terreno baldio, num local sem construção, e pode alertar as prefeituras a fazer uma fiscalização e aí constatar se existe ou não um imóvel e tomar as medidas cabíveis para que o contribuinte regulamente e regularize toda essa situação. É uma possibilidade. Ainda não existe uma legislação exata sobre isso, mas com base nessa modernização, e hoje em dia tudo você faz através do computador, através de inteligência artificial e através de mapeamento via satélite. Então, tende a regulamentar muitas dessas situações. Então, acho que o ponto de partida é o profissional contador, né? Acho que a figura do contador ficou imprescindível agora com a reforma. Mais do que nunca, estamos estudando bastante, porque muita coisa está mudando. Na verdade, nós estamos mudando 100% praticamente da nossa legislação tributária. Temos um período de adaptação, que é o período de transição, que até final de 2032, em 2033 estaremos 100% regulamentados através de IBS e CBS. Temos muitas situações ainda para percorrer até lá. Temos muitas possibilidades, temos muitas nuances, estamos passando por atualizações diárias.
Então, todo dia sai alguma nova situação, alguma instrução normativa, algum sistema novo, alguma variação, e a gente tem que estar muito atento a todas essas mudanças, porque elas vão trazer impactos tanto nas pessoas físicas, como nas pessoas jurídicas, seja também na atividade imobiliária, seja compra e venda de imóvel, seja corretagem, toda a cadeia produtiva, seja construção civil. Então, tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer ainda. Então, com relação aos fundos imobiliários, a reforma tributária vai impactar de alguma forma? No primeiro momento, não. Então, assim, a tributação sobre fundos vai entrar para a legislação, continua na legislação de tributações financeiras de acordo com cada modelo de aplicação que você tem. E para quem tem imóveis alugados, agora a gente já volta para o imóvel mesmo, na modalidade time sharing, né? E também de multipropriedade, vai impactar? Vai, porque time sharing, a gente está falando muitas vezes de um imóvel de aluguel por temporada. O aluguel de imóvel por temporada, ele vai ter uma tributação consideravelmente mais alta quando se trata de pessoa física, pois anteriormente você era tributado com base apenas no imposto de renda, onde sua alíquota já não era uma alíquota tão interessante, mas tinha um limite de 27.000%. Agora, além da tabela do imposto de renda, nós também seremos tributados pela CBS e a IBS. Então, nesse caso, nós vamos poder chegar a uma tributação hoje, pelo que se supõe do mercado, de até 44%. Então, isso se tornará extremamente oneroso para o dono do imóvel. Então, existem outras modalidades, muitas vezes fazendo uma junção com a pessoa jurídica para poder tratar essas informações de maneira mais eficiente, economicamente falando e tributariamente falando. Uhum. Falando em maneiras, por exemplo, para o profissional corretor de imóveis, é mais vantajoso ele ser pessoa física ou ele ser pessoa jurídica? Para o corretor de imóveis, ele pode atuar nas duas áreas e a gente entra naquela sistemática. O que é mais vantajoso ou não vai depender muito da realidade de cada um, mas vamos tirar como uma regra, um profissional padrão, tá certo? Financeiramente, desde que ele ganhe acima de R$5.000 por mês fazendo a média, é interessante que ele abra a pessoa jurídica dele dentro do Simples Nacional, se ele for apenas locação de imóveis de terceiros, o corretor de fato, seja compra e venda, seja intermediação de locação. Caso tenha a atividade de compra e venda de imóveis próprios ou aluguel de imóveis próprios, a gente vai ter um fator impeditivo de estar dentro do Simples Nacional. Então, aí ele seria obrigado a ser tributado no lucro presumido. Tá, Ivan, a gente está conversando muito sobre Simples Nacional, presumido e pessoa física. Me explica qual é a diferença, tributariamente falando, sobre cada situação. Na pessoa física, ele vai ser tributado com base na tabela progressiva do imposto de renda. Tem a base de isenção, até R$5.000 por mês, podendo chegar a 27.000%. Já uma empresa de corretagem de imóveis de terceiros no Simples Nacional, eu vou pagar a partir de 6% sobre o meu rendimento. Sobre aquilo que de fato é do corretor, eu vou pagar 6% de imposto. Já se tratando no lucro presumido, eu vou pagar 11,33% na tabela atual. Então, tributariamente falando, economicamente falando, analisando os três cenários, em regra, o Simples Nacional é mais interessante. Ivan, mais uma vez, por que você fala em regra? Porque existem nuances sobre a operação. Eu estou trabalhando 6% para a alíquota mínima do Simples Nacional. Lembrando que o Simples Nacional tem uma tabela progressiva. Então, nós temos que fazer uma análise tributária de acordo com a realidade de cada profissional ou empresa, para poder definir qual é o melhor cenário de ampliação. O Cresceará, ele já há anos, ele firmou uma parceria com a Junta Comercial
para justamente investigar empresas que tinham quinais relacionados a atividades imobiliárias e não estavam registrados no conselho como pessoa jurídica. Então, ou a empresa tira o registro profissional, tira o CRES, pessoa jurídica, ou então ela tira o KNAI daquela atividade que está vinculada ao mercado imobiliário. Perfeito. Houve um grande movimento com relação a essa regularização. Inclusive, muitas empresas não tinham nem no seu quadro de sócios, nem no seu quadro de funcionários, nenhum corretor regulamentado. Assim sendo, elas não poderiam estar atuando como corretores e muitas vezes até nem chegavam a atuar, mas lá constava essa atividade, seja como principal ou secundária. Mas lembrando que a legislação não permite esse tipo de atitude. Ou você tem que ter na sua base de funcionários um corretor vinculado ao CRES e tem que solicitar o registro da empresa junto ao CRES ou no seu corpo de sócios e acionistas. Caso contrário, a empresa vai estar trabalhando ou adicionando uma atividade em desconformidade com a legislação, podendo ser autuada por conta disso. Eu sei que são muitas questões, o assunto é complexo, você conseguiu trazer de uma forma muito didática, parabéns. Teve algum ponto que eu esqueci de perguntar, de contemplar, que você acha, olha, não posso sair daqui do Conexões Imobiliárias sem prestar esse serviço para quem está nos assistindo? Dito que hoje a gente conseguiu passar uma boa noção sobre como funciona em regra os cuidados e a atenção que nós precisamos ter, tanto da parte do contribuinte, ou seja, do investidor, de quem está adquirindo imóvel, como conseguimos dar uma pincelada com relação ao corretor, tributação, dentre alguns cenários da reforma tributária. Então, acredito que a nossa matéria esteja bem interessante. E a gente pode marcar outras discussões sobre alguns pontos. Como você disse, como a gente está em experimentação, daqui, vamos supor, para o final do ano. Qual foi a pontuação que você fez, que disse de julho a agosto vai ter algo interessante para a gente? A partir de 1º de agosto se torna obrigatória a emissão de notas fiscais sobre aluguéis de imóveis, coisa que não havia anteriormente. Bastava um contrato de aluguel, um recibo, e estava homologado pela Junta, ou melhor dizendo, pela Receita Federal. Mas agora se torna obrigatória a emissão das notas fiscais. E vale ressaltar também, Ivan, que o sistema COFES-Cresce, já desde quando a reforma foi anunciada que ia acontecer, formou-se uma comissão de relações parlamentares e o sistema COFES-Cresce conseguiu bons redutores de 50% a 70%, tanto nas vendas como nas locações, e também do IVA, 13,25% nas vendas e 7,95% nas locações. Então, o sistema COFES-Cresce atuou de forma ativa para poder conseguir fazer com que, como é que eu posso dizer? Não é como se, vamos dizer assim, o setor não fosse prejudicado, vamos dizer assim, como se fosse... Mas conseguiu minimizar os impactos da reforma sobre a atividade da corretagem em compra e venda. Isso é importantíssimo até para a gente poder tornar a nossa classe cada vez mais forte e robusta dentro de tantas mudanças que vêm acontecendo. Uhum. E para a população que deseja saber mais, a gente já está gravando esse programa para ajudar a sociedade, mas a pessoa quer saber mais, onde é que ela tem algum... Como é que está essa questão do acesso à informação, ao conhecimento? O conhecimento, ele é muito difundido, certo? Os portais de regulamentação da Receita Federal, Prefeitura e Estado, eles têm bastante informação com relação a isso, e qualquer dúvida adicional que tenha, pode nos procurar. Esclareço qualquer pergunta que venha com toda a satisfação. Então, procura a gente no Instagram, procura a gente no nosso site, e a gente vai fazer uma análise, um relatório bem interessante para o que chegar, e a gente vai dar todo o suporte necessário. Existe o Conselho também de Contabilidade, né? Eu vejo muita movimentação na época da declaração do imposto de renda, né? Tem os mutirões. Sim. Tanto o Conselho Regional de Contabilidade, que é muito atuante, também temos a Acontece, que é a Associação dos Contabilistas do Estado do Ceará, que trabalha muito forte em prol do profissional da contabilidade, seja promovendo cursos, seja trazendo discussões para a mesa. Então, são associações que defendem a classe do contabilista.
e nós somos muito bem representados através do nosso presidente, o Leonardo Belli, que vem trabalhando de maneira incansável para poder também fortalecer a classe, trazer instrução, atualizações e defender também a redução da nossa base de impostos, que realmente com esse IVA dual, CBS, IBS, ela vem com a alíquota base muito acima do que nós já vínhamos acostumados ou trabalhando há anos atrás através da antiga legislação. Maravilha. Obrigada por você ter vindo aqui ao Conexões. Por nada, eu que agradeço a atenção, o cuidado, o carinho, o que você precisar, seja da parte contábil, seja da parte tributária, que você tiver alguma dúvida, ou se os seus seguidores tiverem algo a mais, rapaz, Mirelle, ficou faltando isso, eu queria entender um pouquinho mais, podemos marcar um segundo momento para esclarecer todos esses questionamentos. Verdade. Se deixar, a gente fica aqui, ó, porque é muito assunto e de interesse para toda a sociedade. Eu quero te agradecer por nos fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.